gente vai falar sobre assuntos importantes da cidade, sobre atenção a pessoas e a aqueles que têm necessidades muito específicas no dia a dia. Pessoas com transtorno do espectro autista, com Alzheimer e com outras necessidades e que necessitam, muitas vezes, do poder público, de orientação e de uma maneira melhor para serem acolhidos. Conversando agora com a vereadora aqui da capital mineira, Michele Siqueira, do PRD. Muito obrigado, vereadora, por estar conosco aqui pela primeira vez aqui na nossa bancada da 98 News. Seja muito bem-vinda. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que o seu convite é uma ordem, é só me convidar que eu venho. E principalmente para falar desses assuntos que são os assuntos da minha vida, são assuntos que realmente são prioridade do nosso mandato, que são as pessoas com deficiências, pessoas idosas, os grupos vulneráveis. A última vez que nós conversamos, vereadora, pouco menos de um ano, uma das perguntas que eu lhe fiz foi sobre as políticas de atendimento de maneira geral que a prefeitura tem para esses grupos específicos que são aqueles foco do seu mandato. O cenário hoje é qual? A prefeitura atende bem quem tem necessidades no transtorno do espectro autista, atende bem quem tem necessidades, por exemplo, com casos de Alzheimer. Como é que esse atendimento é feito hoje e a sua avaliação, de maneira geral, é boa ou ruim da prefeitura? Olha, tá avançando, tá melhorando, né? E o meu papel é de fiscalizar. Então, a maior parte das denúncias que eu recebo no meu gabinete são de falta de atendimento, negativa de matrícula, saúde não tem terapia, e a gente está cobrando para que isso melhore. E aquelas leis, hoje nós temos as melhores leis no mundo, as mais avançadas, mas aquilo que a gente não tem específico, a gente melhora as leis. Então, por isso que hoje, inclusive, segunda-feira vai ser votado um projeto de lei meu que cria a política municipal para as pessoas com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e altas habilidades. Elas não são consideradas pessoas com deficiência, mas também têm necessidades específicas. E esses são casos que, infelizmente, a gente tem muitos problemas na saúde, na educação, que a prefeitura não atende, por exemplo. Não é uma pessoa com deficiência, então eu, não, em tese, não teria que fazer esse atendimento. Uhum. Como é que ele vai se dar? Criar uma política para alcançar a necessidade que a prefeitura responda a isso, ou ela vai alcançar também a iniciativa privada para criar algum tipo de regramento para essas pessoas que têm esse tipo de especificidade que você mencionou? Para todos, inclusive o privado, né? A questão da saúde. A política municipal, ela está em consonância com a política nacional, a federal que nós temos hoje. Nós temos uma lei federal que garante direito para essas pessoas, inclusive na saúde integral, na educação. E a nossa política municipal vai obrigar, por exemplo, uma empresa a adequar o seu trabalho para essas pessoas, a cumprir o que nós já temos. Porque hoje a prefeitura fala, né, na saúde, eu não faço as terapias para pessoa com TDAH. Mas nós temos uma lei federal. Mas nós não temos uma lei municipal. Então vamos criar uma lei municipal para fazer o que a lei federal obriga você a fazer. Então nós vamos garantir esses direitos que já estão previstos por lei federal, mas que o município não tem cumprido. Eu queria só mencionar um ponto que a senhora falou sobre, acho que só para a vereadora falar um pouquinho mais próximo do microfone. Agora sim. Porque a minha voz é bem alta. Não, vereadora, perfeito. Para que os ouvintes consigam acompanhar com tranquilidade. A senhora mencionou um ponto que eu acho importante a gente falar, vereadora, que é a questão do privado também. Como fazer com que as empresas cumpram com essas regras? E aí, tocando até no ponto que o Ibra falou, a fiscalização hoje que a prefeitura faz, ela é suficiente? Tem efetivo para que a gente consiga cumprir? Porque eu imagino o seguinte, a gente tem a legislação que garante esse serviço. Quem fiscaliza depois? Esse efetivo, essa força-tarefa já existe? Ele precisa ser incrementado para fazer com que a lei chegue ali no ponto, né? Sim, e nós, como fiscalizadores, temos que cobrar da prefeitura e as pessoas nos cobram. Então, como que eu tenho atuado? Hoje a prefeitura tem o sistema de fiscalização dela, que realmente a gente precisa melhorar, e quero deixar claro aqui, gente, que a prefeitura tem uma boa conversa, tá? Eu sou base da prefeitura, mas aquilo que não está bom, a gente tem que falar, olha, não está bom, então vamos melhorar.
Mas, realmente, a gente ainda precisa melhorar essa questão da fiscalização. Quer ver uma pauta que foi muito relevante, que se tornou assim ampla no Brasil, que foi aquela questão do Cássio, goleiro do Cruzeiro. Vocês acompanharam, né? De não ter conseguido uma vaga para a filha que tem transtorno do espectro autista. Isso. Aquela questão não é um apoio educacional, é um apoio assistencial, emocional, terapêutico dentro de uma escola. Nós não temos na regra clara, garantindo esse direito. Olha, você tem direito ao assistente terapêutico. Não existe esse assistente terapêutico na lei. E o que a escola faz? A escola vai lá e nega, alegando que não é um apoio pedagógico. E o que a gente pode fazer nesse caso? Não tem a regra. Nós vamos criar a regra. Eu fiz um projeto de lei para garantir a permanência, para que os pais possam deixar aquela pessoa de confiança, que tem um vínculo ali com aquela criança, dentro da sala. Como é que nós vamos fiscalizar isso? As famílias nos cobrando e a gente cobrando a prefeitura, porque o nosso maior desafio hoje é essa fiscalização mesmo, infelizmente. Mas não tem como se as pessoas não denunciarem. Porque quanto mais denúncias, mais a gente vai melhorar, a gente vai avançar na legislação. Agora, vereadora, tem um ponto em que a senhora reúne num projeto de lei as pessoas com deficiência no município, que é criar a Carteira Municipal de Identificação. Explica um pouco como é que ela funcionaria à luz do projeto de lei e ela se propõe a fazer o quê? A gente está falando muito sobre as pessoas do transtorno do espectro autista e, às vezes, a utilização dos cordões, né? Que são uma maneira como nós, que não temos, muitas vezes, a noção para lidar com aquela pessoa, entender as nuances do que ela necessita para ser bem acolhida, mas ela nos dá um alerta para que aquilo precise fazer. Sim. A carteira vai funcionar desta maneira. Qual que é a lógica do projeto? Bom, a lógica do projeto é fazer com que todas as pessoas com deficiência sejam identificadas. Não só as pessoas com transtorno do espectro autista. E é importante deixar claro também que as pessoas autistas são pessoas com deficiência para todos os fins legais. E quando há essa separação, há essa divisão, né, entre, olha, eu sou uma pessoa autista, os autistas lutam mais do que as pessoas com síndrome de Down, e isso acaba criando um conflito entre elas. Então, essa carteira é para acabar com isso e para a gente criar um censo. Nós não temos um censo em Belo Horizonte dizendo quem são essas pessoas com deficiência. Nós precisamos saber quem são essas pessoas com deficiência para melhorar as nossas leis, melhorar os nossos fluxos de atendimento. Hoje a gente não tem. Então, chega uma pessoa com uma deficiência intelectual não visível, tá? Porque algumas você não consegue perceber. E ela não é autista. Então, ela não tem uma identificação. Aí ela tem que ficar levando o laudo dela para apresentar. Fora que é um desgaste muito grande para as famílias ter que ficar comprovando o tempo inteiro que elas têm direito. Como é que a carteirinha funcionaria? A pessoa tem que ir para a Prefeitura de Belo Horizonte, ela procuraria um órgão específico aí na unidade básica de saúde que ela frequenta. Como é que essa dinâmica está prevista? Especificamente, eu coloquei que a Prefeitura vai criar essa carteira por meio da sua assistência social, para a gente criar o fluxo lá, para a gente saber quem recebe, por exemplo, benefícios sociais, para trabalhar pautas de políticas sociais. Então, primeiramente, vai ser pela Secretaria de Assistência, e pode ser também ampliada para as outras secretarias, caso a gente precise de outras políticas. O quanto é necessário, vereadora, fazer uma capacitação da parte dos profissionais de saúde que já atuam? A gente tem visto uma gama ampliada de, por exemplo, estou me mantendo aqui no transtorno do espectro autista, para a gente, antes de uma classificação, dizer, é um autista, ponto. Não, há níveis, há graus. Sim. E há necessidades, portanto, diferentes de atendimento na hora que ele procura um serviço de saúde. Os profissionais hoje, primeiro, estão bem capacitados na avaliação, considerando as denúncias, as reclamações que a senhora recebe, eles entendem e estão preparados para conversar com as pessoas, apresentar um acolhimento adequado e, se não, precisa-se criar algum tipo de política para que eles sejam preparados para isso? Precisamos qualificar todas as pessoas. Do ACS, dos ACS, todo mundo, aqueles que estão dentro da casa das pessoas, que vão trazer para a gente nos postos de saúde, primeiro, para ter os atendimentos médicos.
Nós não temos médico especialista em Belo Horizonte, infelizmente. Isso é um problema. Nós não temos terapeuta na rede pública, que eu estou dizendo, tá? Nós não temos terapeutas na rede pública. Então, isso traz uma dificuldade muito grande, porque muitas pessoas, inclusive, têm diagnósticos errados por falta de capacitação. Então, sim, nós precisamos, inclusive eu penso em começar pelos ACEs e ACS nessa capacitação, porque é quem está dentro, quem está no dia a dia, quem está recebendo essa demanda inicial, para que a gente faça um atendimento de qualidade. Existem, Guilherme, em Belo Horizonte, algumas iniciativas para criarem centros de referência. Para que a gente cria centro de referência? Porque lá nós teremos especialistas naquela necessidade específica e que vão garantir o desenvolvimento. Hoje, quando a pessoa chega no posto de saúde para ter o atendimento, primeiro que ela demora muito tempo para ter o diagnóstico, porque ela tem que ficar esperando na fila para ter o profissional adequado. Nós não temos os profissionais adequados, isso aí demora o diagnóstico dela. A pessoa, qualquer pessoa, nosso cérebro, ele tem uma janela de oportunidades. É onde o tempo que a gente mais aprende, que mais a gente absorve conhecimento, que é do 0 aos 6 anos de idade. No caso das pessoas com deficiência, se essa pessoa não tem esse diagnóstico do 0 aos 6 anos de idade, a chance dela perder muito conteúdo, desenvolvimento é grande. E na maioria das pessoas que estão na rede pública hoje aguardando diagnóstico já passaram desse prazo. Por quê? É burocrático, porque a gente não tem qualificação, porque a gente realmente precisa mudar toda uma estrutura de pensamento com relação às pessoas com deficiência em todos os espaços. Vereadora, deixa eu lhe perguntar agora sobre outros dois assuntos importantes. Primeiro, sobre a votação importante que acontecerá hoje sobre projeto Tarifa Zero. A gente tem manifestações que foram feitas já pelos setores da economia que estão, de alguma maneira, acoplados nessa conversa. Federação das Indústrias, Associação Comercial de Minas Gerais, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação de Bares e Restaurantes, dizendo, alguns deles mais, outros menos, de que, bom, primeiro, a proposta não se sustenta do ponto de vista econômico. Eles não enxergam nela a viabilidade com o texto que existe hoje e que vai para o plenário ser avaliado pelos vereadores. A senhora está nesse mesmo lugar? O texto contempla razoavelmente isso, precisa evoluir. Queria que a senhora desse a sua avaliação sobre a proposta que está chegando para o plenário hoje para ser votada. Eu entendo que a gente tem que dialogar mais. A gente precisa, é um projeto importante de justiça social, mas a gente não pode fazer a justiça social com irresponsabilidade fiscal. Então, um tem que complementar o outro. Né? Eu não vou antecipar o meu voto, não vou dar spoiler aqui, Guilherme. Por mais que nós gostaríamos. Mas realmente a gente precisa discutir muito esse projeto. O que lhe falta na proposta é a questão principal que a Prefeitura apresentou, vereadora, é sustentabilidade, de viabilidade econômica para o sistema, ou é desenhar como o sistema vai funcionar? O que a senhora vê ainda de necessário de evolução? E há espaço também para a gente pensar numa tarifa zero por grupos, por exemplo? Muito importante a sua pergunta. Sim, é relevante a gente pensar em tarifa zero para os grupos, né, os vulneráveis, né, inicialmente ou gradualmente, nesse caso. E eu entendo que a gente ainda precisa ter uma robustez. Esse diálogo está aberto com a Prefeitura, vereadora, sendo uma vereadora da base. O prefeito Álvaro Damião e a gestão de governo sinalizou que o caminho é abrir uma nova proposta, ou a proposta atual, ou esta proposta é aquela que não contempla tudo isso? Bom, eu entendo que essa proposta ainda não contempla aquilo que o prefeito entende de uma cidade com mobilidade. Nós precisamos discutir realmente um serviço que vai ser bom para as pessoas. Porque as pessoas reclamam aqui para vocês, reclamam para a gente também. Não está bom. Nós não temos ônibus acessíveis em Belo Horizonte. Nós temos ônibus em Belo Horizonte com ajustes. E quantas vezes vocês já receberam denúncia aqui, que eu recebo todos os dias, de pessoas usuárias de cadeira de rodas que são deixadas para trás
porque não tem ali uma acessibilidade para ele. E o ônibus acessível é aquele ônibus que dá condição de todas as pessoas acessarem ele. Não é só a rampa, né? Porque a pessoa acha que é só a rampa e depois que tirou aquele trocador de ônibus, aí virou uma tragédia. Porque o motorista ele tem que parar. Aí, aqueles que se dispõem a parar, porque não são todos que param, para pegar o usuário, ajudar quando o negócio está funcionando. Quando não está funcionando, pega no colo mesmo, como eu já vi várias vezes. Então, é um debate muito amplo, é um debate que impacta muita gente, impacta o setor produtivo da cidade, impacta as pessoas em vulnerabilidade, impacta todo mundo. Então, eu entendo que é importante, é um projeto de justiça social, mas que a gente precisa realmente pensar no contexto todo, amplo. E as pessoas têm que abrir a cabeça para falar sobre esse assunto com muita responsabilidade, né, Guilherme? Porque do outro lado a gente está falando de muito dinheiro, né? E de uma melhoria de um cenário para o trabalho, para o deslocamento, para o tempo de vida das pessoas, de uma qualidade melhor de entrar no ônibus. E principalmente, vereador, acho que com a perspectiva que a senhora coloca dentro da Câmara Municipal, a gente às vezes olha para o primeiro plano e diz, não, só as pessoas que estão ali, todo mundo que tem condição de subir no ônibus. Cara, é só ver a realidade de quem não consegue, porque tem alguma necessidade especial, para ver que a gente ainda não está no modelo ideal e está bem distante. Bom, a janela de oportunidade está aí com o projeto e também com a discussão sobre o contrato de ônibus que se encerra em 2028. Em 2028. Eu queria até perguntar sobre isso. Que tipo de contrato a senhora acha que é o adequado para a gente poder pensar? Porque a gente tem a tarifa zero sendo votada hoje na Câmara Municipal, mas a Câmara também está dedicada a pensar no desenho desse próximo contrato. O subsídio ainda é uma opção que é válida quando a gente está pensando justamente em ter esses ônibus que ainda não estão atendendo a população por completo, porque ele foi ali uma via para manter a tarifa num valor até alto, mas que não subiria tanto, não chegaria chegar até R$10. Pensar num novo contrato para 2028 é pensar num contrato que automaticamente vai vir com subsídio e como que a gente pode pensar também um contrato que vai abarcar melhor pessoas com deficiência. Um contrato, eu entendo, vou chamar o contrato híbrido, tá? Existe uma comissão na Câmara dos Vereadores, eu não estou nessa comissão, que está discutindo esse contrato. Eu creio que a gente ainda vai ter muita discussão. Não é um assunto fácil de tratar, é um assunto que as pessoas têm que entender que de muita pressão, né? Porque todo mundo quer um serviço que funcione. Mas a gente também não pode simplesmente falar, olha, vai ser desta forma. Porque não é assim. Belo Horizonte é uma capital com mais de 2.300.000 pessoas. Então, é diferente de todas as outras cidades que aderiram, inclusive, ao Tarifa Zero, né? Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva de Belo Horizonte, com esse número gigante de pessoas. E aí você está vendo o tanto que é relevante a gente saber quantas pessoas com deficiência nós temos no município? Nós não temos esse dado. Nós não temos um censo para falar, olha, cadê os ônibus acessíveis? Para a política pública, né? Política pública. Essencial, né, vereador? Essencial. Como é que a gente vai ter um ônibus que só atende poucas pessoas, né? Assim, nesse contexto. Hoje nós temos aproximadamente 18 milhões de brasileiros que se declaram ter uma deficiência. Qual que é esse número em Belo Horizonte? Qual o número de pessoas que usam o transporte público? Nós temos que pensar, é o grupo vulnerável. Então, muito relevante a sua pergunta com relação àquelas tarifas sociais, né? Por que a gente não pode pensar também para os grupos? Vamos pensar para os grupos? Vamos começar primeiro com os grupos mais vulneráveis? Mães atípicas. Hoje as pessoas com deficiência têm sim a isenção, né, da passagem. Mas a mãe atípica só vai ter a isenção se ela tiver com o filho dela. Mas e se ela vai lá, leva na terapia, deixa na terapia, tem que voltar para casa, faz as coisas dela, volta? Cadê as mães atípicas nessa discussão? Nós temos uma política nacional de cuidados. E em Belo Horizonte foi criada uma política municipal de cuidados, 2024. Né? Então, nós estamos trabalhando ela lá na Câmara. Eu entendo que essa é uma medida justa para cuidar dessas pessoas. Cuidar de quem cuida. Então, por que não começar com esses grupos primeiro? Vereadora doutora Michele Siqueira, do PRD, muito obrigado por essa primeira visita aqui à 98 News. Volte em outras oportunidades para a gente discutir esses assuntos
tão relevantes, especialmente para uma população que às vezes não, que nós quase sempre deixamos em segundo plano e que precisa estar tão incluída quanto nós nos serviços públicos, nas atividades laborais, nas empresas e no nosso dia a dia. Obrigado, vereadora. Querido, obrigado, viu? Eu fico muito feliz de participar, principalmente quando a gente fala, né, de assuntos tão relevantes para a nossa cidade. Nós temos que parar com esse negócio de polarizar, Lula, Bolsonaro. A gente precisa de falar de coisa importante. Saúde, educação, assistência, mobilidade, garantia de direitos, né? E é para isso que eu tô lá.